Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Vamos ao estudo das pedras preciosas. Muito obrigado por sua audiência. Mas antes, se você gosta de vídeos sobre a Bíblia, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho e deixe o seu like. Isso nos ajuda muito a continuarmos trazendo conteúdo de qualidade. E não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os amigos e familiares. Agora, vamos ao conteúdo. Jacinto e o apóstolo Simão, o Zelote, parte 5. Certos graus de disciplina. O jacinto é submetido à fornalha para ser tratado termicamente, às vezes ele possui uma tonalidade de um marrom avermelhado, para torná-lo um tinto melhor, às vezes o submetem por 1 hora na fornalha. Observe, no entanto, que não pode ser mais de 1 hora, eles o submetem a 1450 graus de temperatura por 1 hora, e aí ele se torna cristalino, deixa de ser turvo e marrom, e se torna cristalino. Às vezes, se for muito sensível, você não pode colocar 1450 graus nele. Em seguida, é colocado 2 horas a 900 graus. Fica a 900 graus de calor, mas são 2 horas. Como o Senhor disse a Davi: escolha o que preferir, se vai cair 3 dias diante de seus inimigos, ou praga, o que ele escolheu, e ele preferia punições rápidas e curtas. Torne isso difícil, mais rápido. Outros preferem não quero algo duro. Prefiro aos poucos. Então o Senhor sabe como a pessoa é, torna alguns cristalinos rapidamente com muito mais calor, outros precisam, em vez de 1 hora, de 2 horas, menos calor, mas mais tempo. Se você trata alguns com força, mais rápido, outros, que se machucariam se você os tratasse com força e rapidez, então você tem que tratá-los com menos força, menos difícil, mas é assim que o jacinto é tratado. O jacinto tem um risco. Quando o jacinto fica exposto ao calor ou à radiação prolongada, ou seja, além da conta, não o suporta, talvez outros sejam mais pacientes, tem gente que fala: até aqui não mais, isto é, até aqui não mais. É por isso que você tem que saber como tratá-los, porque se eles forem submetidos ao calor ou à radiação prolongada, eles voltam a ficar castanhos, voltam a ser comuns. Formação do caráter do crente. A pessoa estava seguindo a Cristo, mas de repente, por causa de uma prova que lhe parecia demais, ele reagiu como se fosse uma pessoa ímpia, reagiu novamente marrom. Se você não sabe medir o calor e o teste em que deve ser tratado, há perigo. Alguns estão sujeitos a um vermelho vivo, mas desligado, ou seja, ele aquece e depois desliga, e alguns deles assumem cores azuis, cores douradas, até mesmo incolores, quando querem que fique com a cor azul celeste. Se com o primeiro posto no forno ficou muito claro e não tirou o azul do céu, vem um segundo forno porque não pegou a cor que precisava no primeiro forno, necessita de uma segunda queima em fornos de argila refratários que retém calor, aí vem a segunda cozedura, de modo que assume o caráter de um jacinto. Quando o jacinto é nobre, é precioso, é transparente e não tem inclusões, mas quando o jacinto é mais comum, esse tipo de personagem mostra uma espécie de ângulos retos, uma espécie de ângulo quadrado. Se não for transparente o suficiente, pode se tornar um pouco legalista. As inclusões internas e o legalismo. Interessante notar como são as inclusões internas, como quadros, eles olham dentro do jacinto comum. Então o que se vê são algumas linhas paralelas, e outras como se tivesse algumas fotos, alguns quadrados, algumas molduras, são um pouco quadrados por dentro quando são de baixa qualidade. Você olha por dentro e tem linhas quadradas, como molduras, que nos falam de pessoas que às vezes são um pouco rudes, um pouco legalistas, quando não amadurecem, quando são de baixa qualidade, quando ainda são castanhos, são assim. Mas quando se tornam cristalinas, mais preciosas, perdem aquele quadrado interno característico e parecem transparentes. Isso fala muito com a gente. Diz muito para nós que às vezes alguém é duro, legalista e precisa ser cozido para ser transparente e parar de ser legalista. Então, irmãos, estas são as principais características do jacinto. O florescimento do jacinto.
Outra característica do jacinto, que veremos agora no Apocalipse, é seu florescimento, ou seja, a luz que ele reflete quando é olhado através de um filtro, ou quando é submetido a raios X, ou raios ultravioleta, refletem uma luz interna que não pode ser vista a olho nu, mas quando você olha para ele de dentro, através do filtro, ou com os raios X que penetram, então ele tem uma flor amarela mostarda. O jacinto não é amarelo mostarda por fora, mas por dentro é amarelo mostarda. E o amarelo mostarda é a cor do enxofre, que é o que é explosivo. Por ser explosivo, tem uma cor amarela. Então, vamos para Apocalipse 9:17. Vejamos um detalhe. Do versículo 13, o segundo ai começa, a sexta trombeta, é no contexto da guerra que o jacinto aparece. Vamos ler no versículo 13 para termos o contexto completo. O sexto anjo tocou a trombeta, e eu ouvi uma voz das pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, dizendo ao sexto anjo que tinha a trombeta: os 4 anjos que estão amarrados pelo grande rio Eufrates. Iraque. No Iraque é onde existem anjos da destruição, anjos da guerra, anjos que conduzem as nações ao Armagedon. Eles estão presos no Iraque. Na sexta trombeta aqueles anjos são desencadeados e começam a guerra do Armagedon. E os 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano para matar 1/3 dos homens. E o número dos exércitos, dos cavaleiros, aqueles anjos maus vêm para liderar exércitos, eles enfurecem os exércitos da terra e os levam ao Armagedon. Aqui na sexta trombeta este exército de 200 milhões aparece, dos cavaleiros eram 200 milhões. Eu ouvi o número dele. O jacinto e o Armagedon. Na sexta taça, são assim chamados. Você sabe que a taça está relacionada à trombeta. Antes de prosseguir para o capítulo 9, vamos dar uma olhada em Apocalipse 16:12, onde fala sobre a sexta taça. O sexto derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. Observe a relação entre a sexta trombeta, que é o início, e a sexta taça, que é a conclusão. Aqui começa a trombeta, a taça consome. O sexto derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates e a sua água secou, de modo que o caminho seria preparado para os reis do Oriente. Não é só a China, porque a China é um dos reis do Oriente, mas a Coreia do Norte, a Tailândia, o Vietnã, o Camboja, o Laos, a Birmânia, eles são a Indochina, entre a Índia e a China. Irmãos, a principal fonte de jacinto é a Indochina. Todas as pedras preciosas estão em lugares diferentes, mas têm suas fontes certas. Por exemplo, a esmeralda, a fonte da esmeralda é a Colômbia. Bogotá é a capital esmeralda do mundo. Banco é a capital mundial do jacinto. A maior fonte de jacinto é a Indochina, os reis do Oriente. Também na França, no Haute-Loire, há Hyacinthe, o país da Revolução. Então, voltando à sexta trombeta, capítulo 9. Chegamos àquele exército de 200 milhões, dos reis do leste. Só a China tem um exército de 200 milhões. Então eu vi em visão os cavalos e seus cavaleiros, que tinham couraças de fogo, jacinto, porque aqui não é safira, aqui é jacinto e enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e fogo, fumaça e enxofre saíram de sua boca. Essa cor amarelo mostarda é a cor do enxofre, a cor dos explosivos, da pólvora. Enxofre aparece nas conchas, o peitoral é o peito desses exércitos, e era de fogo. O fogo é mais vermelho e o enxofre é amarelo. Entre estas cores está o jacinto, que é um vermelho aurora, um vermelho dourado, um vermelho amarelado, um vermelho como laranja, o fogo do combate, o fogo da luta, onde o jacinto aparece na armadura dos exércitos. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação sobre o estudo do jacinto, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.